Você já tomou uma decisão que parecia simplesmente perfeita e depois você percebeu que foi um grande erro? Ou ao contrário, você teve um pressentimento e decidiu mudar de caminho e depois descobriu que isso evitou um grande problema? Isso não é coincidência. Existe um mecanismo real por trás disso, e ele está ligado a um conceito chamado tempo acelerado e o duplo. E não, isso não é esoterismo, não é misticismo e não é um conceito fantasioso. Hoje eu vou te explicar de uma forma objetiva e prática como isso funciona e o mais importante, como você vai usar isso a teu favor. E o que é o duplo? Jean-Pierre Garnier Mallet é o autor, físico francês, propôs a teoria do desdobramento do tempo. Ele explica que a nossa consciência não está restrita ao aqui e agora. Existe uma parte nossa que se movimenta em um tempo muito mais rápido e um tempo acelerado que nós podemos chamar de duplo. O nosso duplo. Esse duplo não é um ser separado de nós, não é uma entidade espiritual, não é o eu superior, não é o anjo da guarda. Ele é simplesmente uma parte da nossa consciência que já percebe eventos antes de acontecerem no nosso tempo linear. Lembrando que o tempo linear, da forma que nós conhecemos, é uma ilusão da terceira dimensão. Ou seja, enquanto aqui você está experimentando o tempo, segundo após segundo, o duplo já viu possíveis desdobramentos antes mesmo que cheguem até você. É por isso que às vezes nós temos aquela sensação inexplicável de que algo vai dar errado, ou uma intuição clara de qual caminho a seguir. Talvez isso explique déjà vu. O tempo que você percebe no dia a dia, ele é lento. Você pensa, age, espera os resultados e só depois você entende o que aconteceu. Mas a consciência não está limitada a isso. A consciência não está limitada a esse tempo linear da terceira dimensão. No tempo acelerado, o que para nós pode levar dias, semanas, o duplo já percebeu em segundos. É como nós compararmos talvez um humano com um mosquito. O mosquito vive uma vida inteira em poucos dias, enquanto nós, esse tempo parece nada. A percepção do tempo varia em cada nível de existência e consciência. Então, se a tua consciência pode operar em diferentes ritmos temporais, significa que o duplo tem a capacidade de experimentar várias realidades antes que você precise passar por elas. É como se ele estivesse sempre um passo à frente, analisando cenários futuros, tentando te avisar sobre o melhor caminho. Tentando te avisar sobre o melhor caminho? Como assim? Como que o duplo se comunica? O duplo não fala em palavras, ele se comunica através de sinais muito sutis. Um pressentimento neutro não é ansiedade, não é medo, não é algo racional, é uma certeza interna, sem uma explicação lógica. Ele se comunica em sonhos marcantes que parecem carregar mensagens muito importantes e em pequenos bloqueios inesperados que dificultam um caminho específico que te fazem mudar uma rota. E aqui entra uma parte muito importante. Como você diferencia um aviso real do duplo ou um medo irracional ou uma crença limitante? Se for o duplo tentando te avisar, os sinais eles são neutros, eles são repetitivos e eles são externos. Ou seja, os bloqueios eles vão acontecer sem que você provoque. E a sensação é leve, é de clareza, não é de insegurança, não tem ansiedade. Se for autossabotagem, o que predomina é o medo, a ansiedade, o excesso de pensamento negativo, as dúvidas constantes. Ou seja, é um bloqueio gerado por você, pela tua mente inconsciente. Não é um aviso externo. Exemplo, eu tive um imprevisto, eu não vou poder ir num compromisso. É a minha mente me sabotando com as minhas crenças limitantes, porque talvez eu esteja com medo? Ou é resistência a esse compromisso? Ou realmente é um recado do meu duplo de que eu não devo ir? Observe os sinais que eu acabei de citar. Mas como eu vou usar, afinal, o duplo a meu favor? Bom, saber que o duplo existe não serve para nada se você não usar, não souber usar esse conhecimento. Então, eu vou te deixar um exercício simples para você testar isso. Nós não falamos com o nosso duplo no dia a dia. A comunicação ela acontece durante a fase REM do nosso sono. E aqui é um grande motivo para nós cuidarmos e regularmos o nosso sono. Se nós não passarmos por todas as fases do nosso sono, nós vamos inevitavelmente ter problemas físicos e energéticos, além de não conseguirmos organizar a nossa mente inconsciente e nem conversar, entre aspas, com o nosso duplo. Você já sabe que nós não conversamos com ele.
Antes de dormir, faça uma pausa, respire, faça uma meditação, algumas respirações conscientes. É importante que você procure estar em um estado emocional e vibracional elevado, com pensamentos benevolentes, como fala o autor e físico. E aí sim, depois você faz um pedido mental ao teu duplo. Não peça respostas diretas, não peça o caminho a ser seguido. Apenas peça que lhe organize melhor o futuro para uma determinada situação que você queira resolver. O autor também fala sobre não colocarmos a nossa vontade, e sim deixarmos a vontade do todo e a vontade do duplo. Então pedimos apenas que ele organize a situação da melhor forma, não que eu quero assim ou assado. Não coloque a tua vontade, o teu ego acima daquilo que é para você. O segundo ponto importante é evitar dormir com pensamentos negativos. Porque o duplo, ele vai amplificar tudo aquilo que você está alimentando antes de dormir. Então, zere a tua mente, busque pensamentos positivos, por isso meditação, por isso a respiração, para que você durma com sentimentos elevados e com emoção elevada. E você simplesmente entrega. O autor, ele fala muito que não é ritual, não é técnica, é consciência. Consciência dos seus pensamentos. Consciência de entregar o teu sono e conduzir o teu sono. Quando você acordar no dia seguinte, observe os sinais sutis. Podem ser sonhos, podem ser sincronicidades, podem ser sensações internas sobre o que você deve fazer. Só pode ser alguém que te traz uma frase que é a resposta do que você estava buscando. Você abre a internet e se depara com um vídeo como esse ou com um post que traz uma mensagem que responde às tuas perguntas. E não, talvez não aconteça apenas em um dia de prática. Talvez sim seja necessário que você realize por mais de uma vez. E se você não tem paciência para isso, nem comece. Significa que você também não vai realizar o que você deseja. Afinal, você não tem paciência. Trabalhe a impaciência em você. E aí sim você estará pronta ou pronto para manifestar aquilo que você deseja. Até lá, pare de buscar técnicas milagrosas, porque elas não funcionarão para você. Pare de buscar técnicas milagrosas que em um dia você tenha um resultado. Isso não existe. Quando nós falamos de estado de consciência, nós falamos de tempo de trabalho de estado de consciência. E aqui é mais um estado de consciência, mais uma ferramenta de estado de consciência, de expansão de consciência que eu te trago. Faça bom uso dela. Isso que você acabou de aprender aqui não é uma teoria solta. Isso é algo que de fato pode mudar a tua forma de lidar com as tuas decisões e com os teus desafios. O nosso duplo, ele está o tempo inteiro em comunicação com a gente, através dos pequenos sinais que eu mencionei antes. Mas se nós não estivermos disponíveis para ouvir, de nada adianta. E estamos disponíveis para ouvir quando aprendemos a expandir a nossa consciência e silenciar a nossa mente e o nosso ego. O duplo, ele está sempre tentando te ajudar de alguma forma. Mas se a mente estiver cheia de ruído, de medo, de ansiedade, de pressa, de distração, você não vai conseguir ouvir os sinais. Esse é um assunto que merece estudo e nós vamos aprofundar em breve na nossa próxima mentoria do curso Expansão da Consciência. Se você quiser e estiver aberta e aberto para isso, você pode fazer parte. Vou deixar mais informações na descrição e no primeiro comentário fixado. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precise entender como se conectar melhor com as suas próprias percepções. Quanto mais pessoas entenderem como funcionam esses mecanismos, mais nós evitamos tomar decisões erradas baseadas apenas na lógica limitada do presente e da nossa mente. Nos vemos no próximo vídeo.